tarde para você de casa também. Tema interessante, né? Boa tarde, licença para a gente conversar com vocês. É claro que além do tema, a gente traz para você também esse convite para você interagir durante o programa. Tem sorteio do álbum na Copa, tem tanta coisa legal, né, amiga? Sorteio aqui, ó, já manda. Vamos ver o país, se você adivinha qual que é. Vou saber, hein, que agora eu faço. É Croácia e... Nossa, mas só de ver você já sabe. É o mesmo de ontem. É o mesmo de ontem, é verdade. Olha, a produção, vamos procurar outro. Novas figurinhas. A produção vai trazer outro pra gente. Tá. Pra ser figurinha de outro. Tá bom, então tá bom. Diz que pra essa semana é esse mesmo, a gente não pode Tá bom, pedir. mas ó, desculpa, produção. Já participa com a hashtag Falando Nisso Tudo juntinho pra esse número que tá na tela, pra vocês concorrerem ao álbum da Copa. Olha só que maravilha. E já conta qual foi o último ultrassom que você fez. Tem algum medo? Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Se você lembra, qual que foi? Conta pra gente que a gente quer sua companhia. Além desse assunto, tem notícia e informação pra você. Falando Nisso, começou. Combinar exercícios reduz mortalidade. Mas movimentar o corpo regularmente é um dos ingredientes mais poderosos para aumentar a qualidade e a expectativa de vida. No estúdio, vamos entender a importância da ultrassonografia para o diagnóstico de doenças. Tem fofoca e notícia direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 9 de junho, o Falando Nisso tá no ar. E a gente começa com aquela mensagem para você refletir, gente. E a melhor escolha, seja qual for a situação, sempre será o amor. E primeiro se ame e depois ame o próximo com a mesma intensidade. Claro que a gente sempre fala sobre o amor próprio aqui, né? É importante também você se amar primeiro, se conhecer, gostar da sua própria companhia, para aí sim tá completa também para amar alguém. É, porque aí você vai ter a maneira sadia de respeitar a outra pessoa com o amor. Sim. Você primeiro se ama e se respeita, aí a outra pessoa você faz o mesmo. Então, olha, dica para salvar o mundo, amor. Amor, exatamente. Né? Vamos amar? Pra lutar contra preconceito, contra tudo, tá, gente? Amor, que é o sentimento que move o mundo mesmo, Com né? certeza. Tá certo? Olha, tem sorteio para você no nosso Instagram, vamos fazer o convite para você participar. Essa escova Oral Jet é chique demais, viu, gente? Escova cara... Tô falando a verdade aqui pra você, tá bom? O escova elétrica vai transformar o seu sorriso, um presentaço que a Ortovip quer te dar, tá certo? E tem também um kit da Polipet com vários itens pro seu bichinho de estimação, algumas coisinhas pra você também. O sorteio vai ser no dia 3 de julho, dá tempo de participar, tem tudo lá no nosso @, que é o Falando Nisso Band. E em cada post tem as instruções pra participar, tem também o local de retirada do prêmio que você ganhar. Tem, ó, o spoiler de fofoca, tem também o contato do convidado do dia para você tirar sua dúvida, entrar em contato, já começar a seguir. Tem a nossa mensagem do dia, caso você queira ler de novo, queira mandar para alguém. Então a gente quer muito a sua companhia lá na nossa rede social também. Aproveita para seguir o programa e participar do sorteio. Boa sorte a todos. @Falando Nisso Band. Perguntinha da enquete de hoje, essa é para puxar da cabeça mesmo e você comentar hashtag sim, hashtag não. E se sim, também explicar pra gente qual foi, tá bom? Você se lembra do último ultrassom que você fez? E aí, hashtag sim, hashtag não, bora participar com a gente pelo 12 997167989. Vamos ver se sua memória tá boa. Será que você lembra? Se você lembrar, conta pra gente qual. Ou qual você tá precisando fazer. Se você tem alguma dúvida, se você passou por alguma experiência ruim ou boa com o ultrassonografista, manda pra gente que a gente quer muito conhecer quer muito sua companhia e quer conhecer a sua história também. Com a hashtag Falando Nisso Tudo juntinho pra este número que o Lucas falou, que é o mesmo número da enquete, você concorre, ó, a álbum da... Tá de ponta cabeça. Álbum da Copa que a gente concorre, que a gente sorteia no último bloco, tá bom? A gente tá esperando sua companhia. Vamos lá então pensar sobre o ultrassom, que é um dos exames mais solicitados pelos médicos, porque é seguro, não utiliza radiação e ajuda realmente a visualizar diversos órgãos, partes do corpo, estrutura, em tempo real. Mas muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, né, sobre quando é realmente necessário, quais doenças são possíveis de detectar e qual a importância desse exame na prevenção e no acompanhamento da saúde. Então a gente conversa sobre os principais tipos de ultrassom e também as indicações com ela, que é especialista em ultrassom, a doutora Caroline Pinotti. Que bom ter você aqui, doutora. Obrigada, gente, por me receber. Estou feliz. Que bom, a gente fica feliz também. Doutora, mesmo com os exames normais da tireoide, eu tenho que fazer sempre, com frequência? Como é que funciona?
Então, mesmo com exames normais, a gente precisa fazer ultrassom. O exame normal, ele não isenta que a gente tem um nódulo, que a gente tem uma lesão, que não altera o exame de sangue. Então, assim, é importante entender que o ultrassom traz uma resposta e o exame de sangue é outra. A gente pensa em ligar uma coisa com a outra mesmo, né? Acho que um vai acusar o outro. Por exemplo, a gente pensa muito no câncer também. Sim. Que é algo que assusta, né? Existe ultrassom, ou ultrassom é possível detectar algum tipo de câncer ou não? Essa é uma pergunta que, assim, muitos pacientes fazem. Então, eles imaginam assim, não, eu vou conseguir detectar o câncer através de alguns exames de sangue, através de alguns exames de imagem. Sim, o ultrassom, ele é capaz de detectar o câncer, né? Então, a gente consegue detectar alguns que são, inclusive, silenciosos, como o câncer de ovário, que é um grande temor nosso, né? No homem, o câncer de próstata. Então, é muito importante entender, não é só o exame de sangue, mas sim o ultrassom também é capaz. Uma pessoa que já é idosa, por exemplo, que já tem mais de 50, 60 anos, tem algum período, alguma frequência que é necessário fazer um exame de ultrassom para fazer aquele check-up, enfim? Porque o check-up a gente fala muito sobre o exame de sangue, né? Eu não sei se o ultrassom está necessariamente nesse cronograma aí de exames. Olha, realmente é uma pergunta interessante, porque muitas pessoas falam, tem uma época que eu estou de alta, ou seja, eu não preciso mais fazer exame. Não, na realidade, assim, a gente acredita que existem fases que se questionam, após 85 anos, depende do seu médico, mas a fase de idoso é uma fase de envelhecimento, né? Nós somos uma máquina, né? A gente precisa entender que tem fases de lesões que são mais específicas de uma idade, outras de outra, mas eu acredito que a gente perceber que o envelhecimento também pode trazer algumas doenças, fala dizer o seguinte, dentro do idoso, uma vez ao ano. Interessante. Perfeito. Doutora, eu vou trazer até algo aqui que eu vivenciei, porque eu tinha um nódulo bem perto da virilha aqui, sabe? E é uma coisa que foi crescendo. E eu fui deixando, porque assim, deve ser coisa de gordura, né? E aí até que chegou no momento que o médico falou pra mim, olha, vamos dar uma olhada nesse nódulo através do ultrassom? Então, eu percebi que a médica que me atendeu, na hora que viu, se assustou um pouquinho, que viu sem ultrassom. Só que na hora que ela colocou o ultrassom, ela, ai, que bom, não é nada. Eu achei interessante essa situação que eu passei, porque vocês que são médicas, que trabalham com ultrassonografia, os médicos, né? Vocês têm esse olhar treinado para ver o formato, já saber o que é e não é? Você sabe que eu também tive essa questão e fiquei assustada com a reação da pessoa que fez ultrassom, que eu tive uma época, achamos um nódulozinho no seio, e daí fui acompanhando de 6 em 6 meses. Acho que na terceira vez que eu fiz, ou quarta, ela, olha, eu acho que você tem que procurar um mastologista. Pronto, você já acha que vai morrer no dia seguinte. Né? Exato. Meu Deus, exato. pronto, câncer. A gente pensa isso, né? E no fim, não era nada, porque eu até fiz Que bom. Um exame, como é que chama? Uma biópsia. E depois de um tempo que eu emagreci 15 quilos, quando eu fui fazer de novo, não tinha nada. Então, eu não sei se era uma coisa inflamatória da gordura. Eu deduzi que era, tá? Sim, doutora? Não sei. Porque depois de um tempo já não tinha mais. Então, não era nada. Eu quase fiz uma cirurgia no peito à toa. Fiquei assustada. Foi um caos. Exatamente, acontece isso, né? Acontece. Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, que muitas vezes o que a gente fala marca eles para uma vida toda. Então, às vezes a gente precisa treinar o olhar, né? Às vezes eu falo para os pacientes assim, a gente tenta não fazer muitas caras e bocas, mas em qual sentido, né? Sim. O tempo que a gente tem de experiência ajuda muito a trazer paz, mesmo na hora de dizer uma notícia difícil, né? Então, a gente vai ajustando o que a gente tem para falar e o ultrassom, a gente treina, né? É importante dizer isso, que sempre somos médicos. No Brasil, a gente precisa ser médico para fazer esse exame, mas são detalhes que trazem uma resposta positiva ou negativa. Então, por isso, essa sensação de alívio, né? É até uma dúvida, na verdade, se vocês fazem o exame, né? Mas o médico que tem que dizer o que é, ou vocês podem, ou devem, ou não, na hora que tá vendo, já dá essa resposta, né? Tipo, olha, é isso, olha, você tem isso, ou vocês não podem fazer isso, e o médico que tem que levar essa informação pra gente. Sim, por legislação, o médico tem e pode falar e deve falar durante o exame de ultrassonografia. Existe um perfil de personalidade do profissional que às vezes ele prefere não falar durante o exame ou não comunicar, não tem uma obrigação. Mas o Conselho Federal de Medicina prevê que a gente pode falar durante o exame, inclusive dar alguma notícia. Sim, porque a gente fica ansioso. Muito. E é um momento que a gente se sente muito vulnerável, porque a gente olha para aquela tela e não entende nada. Nada. Então tudo pode ser tudo de bom e tudo de ruim ao mesmo tempo. E não é louco, porque a gente vê e fala, como que eles estão vendo alguma coisa aqui? Se pra gente não
É admirável. Nossa senhora, não tem nada aqui. E eu já fiz ultrassom no corpo inteiro, gente, literalmente. Até nas bolinhas já. Foi super vergonhoso. Sim, mas tem que fazer. Eu cheguei Faz pedindo parte. desculpa pra médica. Essa médica, desculpa, eu tô com dor, mas vamos ver se tá tudo bem? Ela, imagina, eu tô acostumado. Mas é algo que a gente quer trazer pra vocês, até pra gente normalizar e também trazer a importância do ultrassom no dia a dia. E teve famoso que já fez isso também, compartilhou nas redes sociais. E quem traz pra gente informações sobre isso é João Guimarães, direto da nossa redação. Boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana. E boa tarde para a doutora Carolina também. Exatamente, hoje eu vim trazer uma famosa que trouxe à tona a importância do ultrassom. Eu estou falando da Cláudia Raia, atriz muito famosa aqui no Brasil. Ela que aos 55 anos, em 2022, estava fazendo um ultrassom de rotina mesmo, para verificar se tinha algum tipo de doença no corpo e tudo mais, e acabou descobrindo uma gravidez. Ela falou que ela estava na menopausa, então as chances dela ter essa gravidez eram quase nulas, mas ali num exame, num ultrassom de rotina, ela acabou descobrindo que ela estava ovulando e estava grávida do filho Luca. Então a Cláudia Raia chegou e trouxe à tona justamente a importância de fazer o ultrassom de rotina no dia a dia para poder verificar se existe algum problema, e acabou descobrindo que estava grávida, Lucas. Gente, incrível. A gente está aqui, assim, toda vez que pensa nesse caso dela, fica de boca aberta. É porque tem gente que acha que ela mentiu, né? No sentido de ter feito. Mas ela fez alguma coisa, né? Tomou o hormônio, enfim. E no fim foi descobrir só depois. Isso existe mesmo, né, doutora? Olha, a gente gosta muito, né, de dizer assim, principalmente figuras públicas ou muito famosas, né, repercutem muito, né, trazem alertas importantes muitas vezes, né. A gente tem que dizer o seguinte: a partir dos 45 anos é muito difícil uma gravidez natural. Sim. Ela pode acontecer, né, principalmente entre 40 e 50 anos, ela é realmente uma exceção. Eu não sei te mencionar o histórico, né, do que ela passou, se ela fez algum tratamento, mas a gente que faz o controle de ovulação, controle das gestações, a gente se vê em momentos muito inusitados, com certeza. Ela falou que fez tratamento, que o tratamento não tinha dado certo e no fim das contas deu depois, né, naturalmente. Entendi. Não no tempo dela, né, gente? No tempo do papai do céu. Deus. Obrigado, viu, João, pelas informações. Já já ele volta aqui no estúdio, na verdade, trazendo as fofocas. Rapidinho, a gente vai pro intervalo, não sai daí, que a gente conversa mais com a doutora Carolina sobre o assunto e também tem dica de saúde bucal com o doutor Otávio Fonseca. Falando nisso, Band. Oferecimento: Açaí. Pensou futebol e festa junina? Levou Açaí. Aproveite! Quer completar seu álbum e ainda se divertir? Então corre pra Arena Stereo Vale no Vale Sul Shopping. De 11 de maio a 14 de junho, um espaço exclusivo para troca de figurinhas, estações de videogame liberadas e transmissão ao vivo da programação Stereo Vale. Arena Stereo Vale, onde a gente se encontra pra colecionar, jogar e torcer. Oferecimento: Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E ficou mais fácil completar seu álbum. Figurinhas da Copa é nas livrarias Curitiba. Realização: Grupo Band Vale. Vale Sul Shopping. Estilo para levar, experiências para viver. Junte R$600 em compras, ganhe um copo Stanley. E concorra a 3 finais de semana no Sheraton São Paulo WTC Hotel. Até 14 de junho, no Vale Sul Shopping. Estamos de volta, dia bonito em Caraguá, hoje 27 graus é a máxima esperada, para amanhã tempo instável, aliás, para os próximos dias, tanto que até semana que vem a máxima cai para 21 graus, com chuvinha. Um beijo para você de Caraguá. Vai esfriar e vai chover em toda a região, eu acho. Mas agora chegou o momento de cuidar da saúde bucal com o doutor Otávio Fonseca, da Ortovip. Boa tarde, doutor. Ei, voltou, hein, doutor? Tava passeando. Tava lá fora, viu? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você que está nos assistindo. Passear também, fui estudar um pouco também. Foi estudar, né? passear. E claro que toda vez que ele vai passear, ele volta com informação para compartilhar com a gente. Com certeza. E nos próximos programas a gente vai trazer para vocês. Mas, doutor, a gente costuma muito ver na internet, né? Vamos combinar aqueles vídeos de clareamento dentário caseiro. Quero saber se tem algum perigo para quem vai seguir essas dicas do blogueirinho ou da amiga lá. Do TikTok. Do TikTok. Geralmente eu não aconselho a você fazer nenhum tipo de clareamento sem acompanhamento profissional, né? Mas existem algumas técnicas que estão ficando mais, assim, famosas, né? Então nós temos a fita, né? Essa fita, tem uma fita roxa, né? Bem bacana. Tem uma fita que não tem componente nenhum, ela só dá uma ilusão de ótica, né? Depois que você tira. E tem fitas que tem algum componente químico que é muito semelhante àquilo
aquilo que a gente usa no consultório, né? A diferença é que ele é muito superficial, né? Então, é um periácido orgânico sintético, ele vai agir como se fosse uma limpeza mais superficial do dente, né? Reagindo com os pigmentos do dente. Quando nós fazemos no consultório, obviamente, ele vai ter uma camada mais profunda. Então, isso que você está vendo é o dente. Então, nós temos que tomar cuidado, porque você pode, de maneira, usando isso sem um acompanhamento profissional, trazer um dano à superfície do esmalte, né? Ou provocar também uma sensibilidade, enfim. Então, eu não aconselho você a fazer esse tipo de uso sem acompanhamento profissional, né? O resultado, você consegue sim algum resultado em algumas condições nessas fitas, só que são resultados que a gente chama de efeito Cinderela, né? Funciona num dia, no outro dia a situação já não é mais a mesma. Então... porque a gente vê os vídeos e quando ele tira fica branquinho, você pensa, verdade. nossa, eu vou comprar. É verdade. Daí no dia seguinte amarela de E novo. acho que é barato também, que está na internet, né? Todo mundo falando, né? Mas, doutor, e para quem quer deixar os dentes mais claros de forma segura, como é que é o procedimento no consultório? Ele é demorado? Como é que funciona? Então, hoje a sacada é que realmente isso evoluiu, né? Existe uma técnica hoje que usa o peróxido de hidrogênio associado ao dióxido de titânio nitrogenado, o que faz com que esse peróxido fique menos tempo em contato com a superfície do dente. Então, aquilo que demorava cerca de 1 hora hoje, você faz em 15 minutos. Então, esse tempo menor de contato com a superfície de dente é que traz menos sensibilidade. E o resultado é o mesmo, né? Você faz um clareamento, atingindo camadas mais profundas do esmalte do dente, né? Removendo aqueles pigmentos que amarelam o dente, mais seguro, menos contato desse peróxido, o que provoca menos sensibilidade. Então, as pessoas que fazem esse tipo dessa nova técnica, vamos dizer assim, elas têm relatado que praticamente não tem sensibilidade pós o prazo do tratamento de clareamento. Olha só quem estava fazendo o clareamento. Gostei, viu? Muito legal, doutor. Aliás, Quero eu gostei voltar lá. muito dessa técnica, achei bem interessante esse procedimento, né? Porque ele dá um resultado que é muito bom e o efeito de forma muito rápida, né, doutor? Sim, o resultado é bom, o efeito que a gente espera, né, é o clareamento dentário, né, e o que as pessoas temem um pouquinho é a sensibilidade pós-tratamento, né, e a gente observa que realmente o próprio relato dos pacientes, né, o depoimento dos pacientes, relata que ou não há nenhuma sensibilidade ou uma sensibilidade muito pequena. E a Ana vai casar, acho que é legal para ela também, quando a pessoa tem essas situações, por exemplo, quanto tempo antes? Por exemplo, a Ana vai casar lá em julho. Quanto Daqui tempo antes? 40 dias. 40 dias. Você acha que já está na hora? Como que é, doutor? Vai voltar e fazer o clareamento, Isso, né? dá tempo de fazer 2 sessões até lá? Mas não precisa, né? Essa técnica, né? Leva o futuro maridão também. Eu vou levar. É até interessante saber, quando a pessoa precisa de mais de uma sessão, de quanto em quanto tempo tem que voltar para fazer a próxima? Então, a técnica é o seguinte, nós fazemos a primeira consulta de clareamento e espera-se pelo menos 10 dias, né? Porque tem um efeito posterior, né? Então, a gente espera 10 dias, se houver necessidade. Geralmente o canino fica um pouquinho mais amarelado, né? Aí a gente faz uma segunda sessão só naquela região, enfim, se é necessário. E uma coisa que o doutor já fez comigo, que eu acho que é legal comentar, eu fiz esse clareamento e ele pediu para eu continuar usando a plaquinha por alguns dias com aquele gelzinho, né, doutor? Vocês continuam nesse protocolo ou aí agora já não precisa mais? Não, você tem é mais efetivo quando você faz as técnicas associadas, né? No consultório e usa a plaquinha, o gel é bem menos concentrado, então menos problemas, obviamente, mas tomar muito cuidado porque não é para todos os pacientes que a gente consegue fazer isso. Se você tiver uma exposição de raiz, é melhor você fazer com a técnica na clínica, que é mais segura, menos problemas com sensibilidade. Perfeito. Então, se você ficou interessado, assim como eu, que quero voltar lá daqui a pouco para fazer um clareamento, que eu já fiz, inclusive, e amei, já segue a Ortovip no Instagram, já entra em contato com a clínica, já marca. Aliás, não só o clareamento, mas qualquer questão de saúde bucal, você pode contar com eles, entrar em contato. Lá tem muito conteúdo também para você entender sobre os dentes, sobre as próteses. E a gente indica de olhos fechados aqui a nossa referência, que é a Ortovip_oficial. Obrigado, doutor, pela participação e trazer informações importantes pra gente. Bacana, né? Vamos trazer bastante informação do que fomos aprender lá na Alemanha, né? A odontologia associada à medicina integrativa, que eu acho que é fundamental hoje em dia, né? O profissional cirurgião dentista não é só um fechador de buraco de dente, né? Sim. Ele tem que cuidar da saúde como um todo, tá? Desejo a todos uma excelente semana, saúde e paz. Amém. Amém. E agora a gente continua falando de saúde e sobre viver mais tempo e com mais qualidade de vida, que é o importante. Olha que legal, saiu um estudo internacional tratando esse assunto com informações importantes e práticas para o dia a dia. Não existe uma fórmula mágica para se viver mais. Mas movimentar o corpo regularmente é um dos ingredientes mais poderosos para aumentar a qualidade e a expectativa de vida.
Um novo estudo da Universidade Americana de Harvard traz uma pista importante. Os pesquisadores concluíram que pessoas que praticam entre 90 e 120 minutos de musculação por semana apresentam uma redução de 13% no risco de morte precoce. Exercícios aeróbicos como caminhada, corrida ou bicicleta pode reduzir esse risco em até 43%. Mas o dado que mais chamou a atenção dos cientistas foi outro. Quando a musculação e os exercícios aeróbicos são combinados no dia a dia, a redução do risco de morte precoce chega a quase 60%. O motivo está nos efeitos complementares dessas duas atividades. Enquanto os exercícios aeróbicos fortalecem o sistema cardiovascular, a musculação tem como função evitar a perda de massa. Conforme o que eu treino, né? Conforme o que eu faço de treinamento, eu vou criar adaptações diferentes no meu organismo. Então, quanto maior a gama de estímulos, a variedade de estímulos que eu der para o meu organismo, maiores serão as adaptações que eu vou fazer e, com isso, melhorar a minha qualidade de vida e, provavelmente, a minha longevidade também. Neuza, de 71 anos, sabe muito bem disso. E ela tem uma disciplina impressionante. Todos os dias faz um pouco de musculação e atividades aeróbicas. Isso há 14 anos. Para ela, os exercícios são um remédio que precisa ser tomado na hora certa. Cada treino é uma poupança que nós estamos adquirindo. Sem músculo, nós não somos nada. E o que Harvard concluiu agora já faz parte da sabedoria popular. Não dá para parar, porque o corpo pede pra gente se mexer. É você ter qualidade muscular e resgatar o que o teu corpo te oferece. Eu faço musculação e o crossfit. Nossa, você faz tudo? Faço. Por isso tá bem assim? Por isso que eu tô bem. Essa é a saída pra vida? Com certeza. Quer viver até quanto? 100. Eu acho o máximo quando eu vejo gente de mais idade treinando na academia, assim, isso é tão importante, né? E a gente fala tanto da musculação para você em casa, então realmente adote a musculação no seu dia a dia, mas também não deixe a caminhada de fora como a gente viu agora. Perfeito. Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete. Hoje estamos falando sobre ultrassonografia. Você se lembra do último ultrassom que você fez? Hashtag sim, 60% diz que sim, 40% diz que não lembra. Será que não lembra ou será que não fez? Manda pra gente. Pode ser também. Você pode mandar a sua mensagem com participação, comentário e pergunta com o hashtag Falando Nisso. Se quiser concorrer ao álbum da Copa com 6 figurinhas, tá bom? É um presente pra gente, pra você. Aliás, essa semana é especial pela Copa, né? Sabadão temos Sabadão seleção. tem estreia do Brasil na Copa do Mundo. Vocês estão animados? Eu tô. Eu tô mais ou menos. Tá otimista? Não. Mas enfim, que... gente, eu não tô. Mas tudo bem. É que eu acho que eu não quero sofrer, entendeu? Sim, você já não quer criar expectativa, isso, então né? Vamos levar. Oh, meu Deus, mas vamos torcer que vamos fazer a nossa parte, isso né? sim. A ultrassonografista Caroline Pinotti está aqui conosco. Vamos colocar a participação na tela de vocês? A Beth de Caraguatatuba, boa tarde, parabéns pela excelência em programação. Obrigada, viu, Beth, pelo seu retorno, a gente fica feliz. Ai, que Quantos lindo. Conhecimentos em uma só programação. Um beijo pra você, obrigada pela sua mensagem, viu? A gente fica muito feliz. Muito mesmo. A nossa querida Vicky está aqui com a gente também. Um beijo, minha amiga. Acompanhe meus nódulos da tireoide com ultrassom com Doppler de 6 em 6 meses. É interessante isso, né? Porque realmente tem alguns acompanhamentos, que é claro que o médico que vai indicar, né, doutora? Mas que necessitam ser feitos certinhos, né? Não tem? Exato. Existe protocolo, né? Por exemplo, nesse caso de tireoide, existem nódulos que precisam ser acompanhados a cada 6 meses ou precisam passar por biópsia regular. E também a gente tem nódulos que precisam de vigilância. Então, seja por ultrassom ou alterna ultrassom com uma punção, uma biópsia também. Ela falou até do Doppler. Esse Doppler é um ultrassom diferente. Qual que é a diferença de fazer com Doppler? Por que significa isso? Olha, é muito bom conseguir responder essa pergunta. Doppler é uma técnica dentro da ultrassonografia. É como se fosse um programa, como se fosse, eu explico assim para os pacientes, como se fosse um app, né? A gente clica num aplicativo dentro do nosso celular. Essa técnica, esse software, ele vê fluxo. Então, a gente vê a intensidade dos vasos, direção, volume. Então, o Doppler, por exemplo, do nódulo tireoidiano é importante e o Doppler a gente usa em qualquer exame de ultrassonografia, praticamente. Ah, para ver se algo está obstruído também, é como se fosse isso? A gente pode ver em uma questão mais vascular, que é de obstrução, a gente pode ver em questão de o quanto esse nódulo tem vida e aí sim ver a intensidade. Então, tem várias formas de interpretar o que a gente vê do fluxo. Perfeito. A Célia comenta aqui com a gente. Obrigado pela participação, Célia.
obrigado pelo carinho também, a gente fica muito feliz. Meu último ultrassom foi de mamas, já fiz muito intravaginal com diagnóstico de útero bicorno. Ultrassom de mamas, ok, sem problemas. Falando do intravaginal, que acho que é tão importante, existe um certo medo e preconceito também. A idade que pode começar a ser feita é a indicação também, doutor? Sim. A gente fala o seguinte, o ultrassom endovaginal pode ser feito a partir do momento que existe início de vida sexual, é indicado por médico, é um exame tranquilo, rápido, não, é indolor e ele traz muitas respostas. Por exemplo, no caso dessa telespectadora, né, o útero bicorno é uma alteração no desenho da cavidade uterina que precisa ser feito o diagnóstico, porque pode impactar na vida dessa paciente e também durante as gestações. Então, é um ultrassom 3D que a gente faz e a gente consegue fazer o panorama da cavidade. Olha, interessante a tecnologia também, né? Aliás, para você entender mais sobre o ultrassom e ter uma referência também, até para tirar suas dúvidas com a equipe da doutora, olha que legal, você pode seguir a doutora no Instagram, tá bom? DRA, de doutora, né? Carolina Pinotti. O Pinotti tem 2 T's, ponto ultrassom. Lembrando que o ultrassom tem 2 S's e M de maravilha no final, tá bom? DRA, Carolina Pinotti, ponto ultrassom, para você seguir e tirar suas dúvidas por lá. Continuem participando que a gente já volta com esse assunto. Agora é hora de fofocar com o João Guimarães. E aí, meu amigo? Começamos já a fofoca de hoje, né? Porque falou da Cláudia Raia. Verdade. Ah, é verdade. Foi uma certa fofoquinha, né? E a gente vai continuar porque agora a gente vai falar de Jennifer Lopez. Adoro. Ela que estreou uma nova produção na Netflix esses dias chamada Paixão de Escritório. Eu não assisti ainda, vocês assistiram? A galera tá falando muito bem. Mas é o que é? Você sabe se é filme ou série? Eu acho que é uma série. Uma série? Tenho quase certeza que é uma série. Legal. Ela que estreou então essa Paixão de Escritório, postou nas redes sociais um vídeo de cara limpa, que é esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela. Belíssimo. E foi muito elogiada pela aparência por conta Eu não reconheci. Eu Exato, também não achei que diferente, era né? ela, engraçado. Diferente. Gente, eu não sabia que era ela. Você falou, achei que fosse outra pessoa. Agora eu vi reconheci. nos comentários a galera falando que tá parecendo a Cláudia Leite. É verdade. Parece a Cláudia Leite. Tá parecendo a Cláudia Leite. Verdade. Ela lembrou. postou esse vídeo nas redes sociais e foi muito elogiada, porque ela tá com 56 anos. Ela tá uma mistura de Cláudia Leite com Sabrina Sato, com... eu não sei. Ela É se uma parece, mistura. né? É uma Esse povo mistura. que é famoso, acho que é tudo da mesma família, viu, gente? Mas eu acho que ela fez um deep plane aí, hein? Você acha que ela fez Um alguma negocinho coisa? de esticar o rosto. A deep plane é uma coisa que puxa o rosto, Puxa assim, o sabe? pra trás a aqui. musculatura, é super legal. É a plástica do momento. Mas ela tá muito bem pra idade dela. Mas Sempre é. vejo ela dançando. Olha a diferença dela maquiagem. Mas é diferente, né, gente? A maquiagem é complicado, né? Sim. Porque ela dá uma Muda reforça. muito, né? Muita coisa. Nossa. A galera elogiou bastante ela sem a maquiagem. É que a gente acostuma ver tanto ela montada que quando não vê montada Exato. é diferente, É diferente. parece Mas outra pessoa. ela pra idade dela dançando, Maravilhosa, fazendo show, com tudo. corpaço. 56 maravilhosa. anos. Você olhando aquele vídeo dela de cara limpa, não imagina que ela tem incrível. 56 anos, né? Verdade. Maravilhosa. Não, e ela tá muito bonita também, sem Sim. maquiagem. Não é sobre. Sim. Né, ela tá muito bem. Exatamente. Ela muito se cuida, jovem. né? Muito jovem. Muito jovem. Parabéns. A Já galera fofocamos sobre a elogiou bastante. estética da Jennifer Lopez. É. Fofoca estética hoje. Ah, é? Por quê? Tem outra Porque estética? temos outra fofoca estética. Olha, quem é a Agora- mulher agora? Longe de mim querer Não julgar. é mulher. Olha. A gente está em clima de Copa do Mundo. Olha. A seleção brasileira vai jogar no sábado. Então a gente vai falar de um jogador da seleção Adoro. que Vamos chamou falar a de estética atenção masculina. por conta da mudança. E foi uma mudança muito absurda. Positiva. Positiva. Eu acho que é Olha. positiva. Estamos falando do zagueiro Léo Pereira. O Carolino. O Carolino. Carolino? Por que Carolino? Não tô sabendo. Porque ele é conhecido como... Eu conheço ele como Carolino, porque a namorada dele é a Carolina. Exato. Ex do Éder Militão, que não paga pensão. Cada um tem um apelido, entendeu? Mas aí ele é conhecido por causa do nome da namorada? Da namorada. Sim, ele é o Carolino. Ele é o Carolino. Não sabia, gente. Por namorar a Carolina. Olha, como é E bom ele aprender chamou a as coisas atenção fofoca. por conta da mudança também de aparência. Esse aí atualmente. Ele era aquele lá? Aquele carinha que tava ali era o Léo Pereira. Olha, Olha só a Carolina diferença. pegou na planta, hein? Não, E deu uma quem pegou na desenvolvida. planta... Aí Foi eu a- vou contar a fofoca. Perfeito. Quem pegou, João, por favor. Vamos lá. Quem pegou na planta foi a mulher atual do Éder Militão, que era namorada dele. Daí, e o Éder Militão namorava a Carolina. Exato. Teve uma filha dele, ele não paga pensão. Daí eles trocaram de mulher, Pra entendeu? facilitar, eles trocaram de namorada. A Tainá agora é mulher do Éder Militão e a Carolina é a mulher do namorada Carolino. do Léo Pereira. Gente, Então eles só trocaram de namorada. são muitas fofocas sobre várias pessoas. muito. Eu ao mesmo conhecendo a momento. seleção é assim. Exatamente. Então o Carolino deu um up, gente. Deu Eu tô up. vendo aí, Nossa, ó. ele mudou Olha de... só. Gente, Meu não Deus, é a possível. mesma pessoa? É a mesma Mas a pessoa. barba é a maquiagem do homem, Não, né? não é a Eu- barba, é o ácido hialurônico na mandíbula. Ah, você acha que ele pôs Também também? tem uma mandíbula. Não, ácido hialurônico na mandíbula, Ele muitos fez, ml. ele fez muitos. diversos procedimentos. A doutora Caroline tá concordando comigo aqui, tá Que é o falando ácido foi hialurônico. Fez muito, não foi diversos barba. procedimentos. Aí ele jogava em quê? Na seleção? Ele já jogou na Ele seleção? jogou Eu na não sabia, seleção de desculpa.
base no Sub-23, se eu não me engano. Jogou no Guaratinguetá, aqui da nossa região, Olha, inclusive. Gente, eu tô chocado. E mudou bastante. Hoje ele tá no Flamengo, mas como o dinheiro... Olha, deu um up, Melhorou hein? muito. Nossa, ele foi assim... Olha, Ele nem mudou sei. bastante. Olha, Carolino, parabéns. Ficou mais forte, ficou barbudo. É, Mudou. Ele arrasou E nesse... a galera elogiou também. Quem falou que arrasou tá foi bem melhor. você, João, porque eu gostei da sua foca de hoje. É, ele arrasou no upgrade. Nossa, eu gostei. Olha só. Olha, Olha a diferença. Nossa. E a tatuagem também. Parece que é o irmão mais novo que não deu certo. Nossa. Quase caiu. É isso. Sabe? Que não deu certo. Não deu certo. Tem o mais velho que deu certo e o mais novo que não deu. Que tá em fase de desenvolvimento, Isso, que tá que chegando lá ainda. Uma hora Tá chega. na planta ainda, Uma hora vai chega. vingar. É isso. Gostei, Tá João. vendo, homens? Nós temos o artifício da maquiagem, vocês têm o artifício aí de... Da botar barba. um- Da barba, é. A barba ajuda muito. Não, mas não foi a barba, foi Ah, a não, ácido foi o hialurônico. ácido hialurônico. O dinheiro também ajuda, né? Gostei, Não, João. o dinheiro Obrigado, meu ajuda amigo. tudo, meu Deus. A gente vai rapidinho pro intervalo, não sai daí que a gente já volta. Vai, Brasil! Quase! Gol! Ô, gente, bora trabalhar que esse jogo já é nosso! Vamos separar 400 mil pro Vale Cap desse domingo! 400 mil! 400 mil! 400 mil. 400 mil! 400 mil! 400 mil! Além de concorrer ao Giro da Sorte primeiro, segundo e terceiro sorteio, você concorre a 400 mil reais no quarto sorteio! Vale Cap, ajude e concorra! Gente, vem aí a festa mais esperada do ano. A nossa torcida brasileira com festa de São João por todo lugar. E uma goleada de ofertas que só tem aqui no Açaí. Futebol em São João, levou Açaí, precinho campeão. Entre um encontro e outro, a vida acontece. E tem momentos que a gente não quer que acabe. Porque a conexão perfeita não termina quando você vai embora. No Colinas Shopping, o encontro continua em casa. A cada R$700 em compras, concorra a um kit de cama Trussard de algodão egípcio. Colinas Shopping, o encontro perfeito acontece aqui e termina em aconchego. Estamos de volta. Campos do Jordão na tela, neste momento 18 graus. A máxima esperada para hoje. Para quinta-feira cai a máxima, viu? De 13 graus, com chuva para Campos. Um beijo para você dessa cidade que a gente ama. Será que teremos falando nisso em inverno agora em Campos do Jordão? Será, amigo? Olha, eu joguei pro universo agora. Tomara que sim. Eu não sei, você tá dando spoiler ou você não sabe mesmo? Não sei mesmo. Tá. Eu tô jogando pro universo porque eu quero muito. A gente adora Campos do Jordão. Vamos ver o resultado final da nossa enquete falando sobre ultrassonografia. Será que mudou alguma coisa aí da resposta? Você se lembra do último ultrassom que fez? Aumentou, 77,8%. Diz que lembra. A gente quer saber qual. Manda pra gente. Manda pra gente já com hashtag falando nisso. A gente sorteia um álbum de figurinhas da Copa pra você, com 6 figurinhas, tá bom? Vamos ver a participação de vocês na tela. A ultrassonografista Caroline Pinotti está aqui com a gente. E a gente quer ver a participação de vocês também. É tão bom quando vocês mandam perguntinha. Obrigado pelo carinho, viu, gente? Por sempre participar. A Vanessa mandou, esse ano fiz ultrassom das mamas, faço uma vez ao ano. Muito bem, Vanessa. Tem que cuidar mesmo da frequência. Uma vez por ano, Uma vez por ano é bom, né? Tá ótimo. Perfeito. Parabéns, Vanessa. Obrigado pela participação. Rosário, de Santo Antônio. Boa tarde, minha querida. Eu fiz ultrassom agora, dia 1/6, de próstata. Muito importante também. Claro que tem que ter indicação, né, doutora, para fazer esse exame, não é isso? Sim, normalmente os homens, eles não são o paciente mais frequente, né? Então, assim, a maioria dos meus pacientes são mulheres. Os homens, eles já melhoraram o cuidado em saúde. Fogem, né, de fazer exame? É, então, eles fogem um pouco pelo medo, né? Um pouco também, eu acho que tem uma certa quem procura acha, e eu gosto de brincar com essa frase, né? Eu falo quem procura acha que é o lugar certo, tô procurando. Exatamente. Eles sempre, prefiro nem saber, né? Eles estão fugindo do problema. Sim, normalmente eu vejo os colegas da parte de próstata pedirem esse exame a partir de 40, 45 anos, e a vigilância depende muito deles, mas normalmente uma vez por ano. Até entender essa rotina para o homem, né, da ultrassonografia, que é o de próstata, tem mais algum que tem que fazer com frequência para os homens ou só quando é realmente indicado específico? Olha,
Eu falo que ultrassom testicular, aí já dito aqui por nós no programa hoje, eu sugiro fazer pelo menos uma vez durante a puberdade e uma vez na vida adulta. E também o ultrassom de abdômen total, né? O ultrassom de abdômen total, ele traz um panorama muito interessante de saúde, de como as coisas estão, uma saúde mais global, vamos dizer. Muito legal, viu? Aliás, o Maurício é um bom exemplo pra gente aqui. Obrigado, viu, querido, por mandar a participação em comentário. Diz que o último foi de próstata. Não só toque retal é importante, mas também ultrassom para poder dimensionar exatamente o tamanho da próstata. Excelente, obrigado, meu querido, pela participação. Ô, doutora, o exame de ultrassom de mama é uma coisa que a gente faz também com frequência, o ginecologista sempre pede e tal. Mas é interessante a gente falar, ele substitui a mamografia? Quem faz um não precisa fazer o outro, ou é necessário fazer os dois? Excelente pergunta também. É um mito muito grande, né? Até no nosso quadro ali do Saúde em Dia, a gente também falou sobre isso, porque foram várias perguntas que chegaram sobre esse assunto. A mamografia é um tipo de exame que é como se fosse um raio-x da mama. Na verdade, é o raio-x da mama. E o ultrassom, ele é como se fosse um zoom. Então, um exame não substitui o outro. Lembrando que o Ministério da Saúde escolhe a mamografia como exame de escolha para triagem. Então, se você precisa fazer um único exame, é a mamografia, é importante de saúde pública essa informação, mas a ultrassonografia é necessária para discernimento de nódulo, cisto e para controle dos implantes mamários, que é o silicone, né? Você sabe que no começo do programa eu falei sobre um nódulo que eu tive no seio e depois sumiu e tudo mais? E na época, não sei se você já ouviu isso, imagino que sim, me falaram, teve alguns médicos que não sei, são mais naturalistas, se é que eu posso dizer assim, que falam que a mamografia não pode fazer porque espalha pelo corpo, a biópsia não pode fazer porque espalha o câncer, né, se for um câncer, pelo corpo. Existe esse preconceito mesmo? Isso é um mito? Por que as pessoas, alguns médicos são contra colocar o nosso corpo a essa exposição desses exames? Excelente assunto. Olha, é importante dizer que, infelizmente, a gente teve 2 profissionais que fizeram essa afirmação de que a mamografia trazia uma radiação desnecessária. Eles foram condenados, penalizados por isso, né? É um problema muito grave você disseminar um mito. Eu morri de medo, porque o médico falou pra mim, nunca mais faça uma mamografia. Eu fiquei, oi? Não, de forma alguma. Veja, os equipamentos são ajustados na gradação de radiação. Hoje, muito difícil você achar um equipamento muito antigo, a maioria são equipamentos modernos, mas tudo é controlado. Eu falo para os pacientes, olha, a gente carrega um crachá, que chama dosímetro, ele vê quanto de radiação tem na sala, os equipamentos passam por muita vigilância técnica e a gente não pode afirmar isso, tá? A mamografia é um exame seguro, ele usa radiação sim, porque é um raio-x da mama, mas a gente tem que entender isso como que não espalha. Biópsia de mama é mandatória, a gente tira um fragmento, né? Porque não pode cutucar porque vai espalhar. De forma Daí nenhuma. Você pensa, nossa, eu acredito em qual linha né? Porque cada um fala uma coisa, eu fiquei super assustada na época. A gente costuma ter como referência, né? E que bom que foram condenados aí, julgados, isso é ótimo. Porque o pior de tudo que a gente mais sofre, até aqui como comunicador jornalista, é disseminar fake news, é tirar isso, entendeu? Mas você vê as pessoas da área da saúde, cada um usando uma linha, falando uma coisa e é super perigoso isso, essa né? situação, é uma luta permanente, né? Eu acho que de todas as áreas, de lutar contra fake news, mas assim, essa da mamografia foi um enfrentamento muito difícil, um inimigo difícil de resolver. E a história da biópsia, para todas as partes do corpo, tem esse mito de que vai espalhar, de que não pode fazer de forma alguma. Você não vai fazer um procedimento que tem um risco e um malefício maior do que o benefício, tá? Isso não procede. Perfeito. Para você ter referências aqui, a gente sempre traz um programa, né, até o Instagram do profissional que está com a gente, para te ajudar a buscar a informação correta. Então, sempre que a gente convida alguém para vir aqui no programa, a gente tem essa referência de credibilidade, como a doutora Carolina Pinotti, tá bom? Então, olha, para você aí, ó, DRA, doutora Carolina Pinotti, .ultrassom, lá você vai entender muitas informações, inclusive assistir também os quadros, porque a doutora Carolina Pinotti é uma das nossas colunistas do quadro Saúde em Dia, que você confere todo sábado no Manhã na Band com a Vandutini. Então lá você consegue acompanhar essas informações específicas e especiais, tá certo? Já já a gente volta com esse assunto, traz a sua participação e perguntinha, tem bastante coisa chegando, segura aí que a gente já volta. Agora é hora de Carol Serra, que traz pra gente um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Boa tarde, minha amiga.
Boa tarde, Ana, Lucas, todo mundo que está acompanhando o Falando Nisso. Se você é de São José dos Campos e tem algum agendamento em consultas na rede pública, saiba que esses atendimentos eles podem ser antecipados. Isso porque a Prefeitura lançou o programa chamado Corujão da Saúde, que é uma ação que vai ampliar os horários de atendimento e vai aumentar a oferta de procedimentos para reduzir o tempo de espera dos pacientes. Essa iniciativa inclui consultas com especialistas e exames de imagem realizados em horários estendidos, inclusive no período noturno e também nos feriados. A medida foi criada para acelerar o atendimento que já estavam agendados e também garantir mais agilidade no processo aos serviços de saúde da cidade. Nessa primeira etapa, a Unidade de Especialidades de Saúde da região Sul ampliou o número de consultas com ortopedistas. Além disso, exames como tomografias computadorizadas e raio-x também tiveram um reforço na oferta para atender a demanda que estava reprimida. Os procedimentos eles estão sendo realizados em unidades e hospitais credenciados pelo município. Os atendimentos são realizados por meio de encaminhamento da própria Secretaria de Saúde, sem a necessidade de uma nova solicitação por parte do paciente. A expectativa da Prefeitura é agilizar os atendimentos e também garantir, que os moradores tenham acesso aos serviços especializados em menos tempo. Se você quiser compartilhar isso com alguém, entre lá no nosso site e saiba mais. Entre e acesse o nosso portal bandvale.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Carol, pelas informações. Muitas vezes a pessoa também na correria do trabalho, não consegue faltar no trabalho, falta na consulta. Agora tem mais uma opção também para garantir saúde e isso a gente divulga aqui com certeza. Boa tarde, bom trabalho para você, minha amiga. A gente vai para o rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o nosso assunto do dia e a sua participação. É rapidinho, não sai daí. Olá pessoal, tudo bem? A Faculdade Anhanguera de Taubaté promove amanhã uma nova edição da Feira de Empregabilidade, oferecendo mais de 500 vagas de trabalho. O evento, que é gratuito e aberto ao público, acontece das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde e contará com a presença de empresas e recrutadores que realizam processos seletivos e recebimento de currículos no local. Os interessados devem comparecer com um documento original com foto e currículo atualizado. Além da divulgação das vagas, as equipes participantes estarão disponíveis para fornecer orientações de carreira aos visitantes durante o evento. Para mais informações sobre as vagas, acesse o portal bandvale.com. Até mais. Tchau, tchau. Portal bandvale.com. Oferecimento Unital. Formação para o mercado. Vestibular Unital. Inscreva-se. Gente, vem aí a festa mais esperada do ano. A nossa torcida brasileira com festa de São João por todo lugar. E uma goleada de ofertas que só tem aqui no Açaí. Futebol em São João, levou Açaí, precinho campeão. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família. Iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. Estamos de volta com a imagem de Taubaté para vocês, 24 graus, que é a máxima para hoje. Amanhã, máxima de 25. Amanhã em Taubaté não tem previsão de chuva ainda, mas a partir de quinta-feira, tempo instável, bastante previsão de chuva e quedas nas temperaturas, tá? A gente vai mantendo vocês atualizados por aqui. Um beijo para todo mundo de Taubaté, Texas. Eu amo essa imagem de Taubaté, sabia? É uma das que eu mais gosto, viu, produção? Sim. Você vê o Cristo ali, vê a catedral, tão lindo, né? É muito legal a cidade de Taubaté, tem muita coisa. Eu tenho um carinho por Taubaté muito grande, uma cidade também que sempre recebe a gente com muito carinho. Um beijo para você de Taubaté. Bom, a sua participação aqui no programa é muito bem-vinda e importante. Ainda dá tempo de você mandar perguntinhas para o 12 997 167989. Hoje o nosso assunto é ultrassom. A doutora Carolina Pinotti, nossa referência, trazendo respostas para suas dúvidas e comentários. A Mavi está trazendo aqui para a gente informação. Um beijo para você e para sua vovó, viu? A última vez que fiz ultrassom foi em outubro. Já a minha avó assiste comigo faz 11 anos. Isso mesmo, Mavi, a gente está trazendo a importância de sempre trazer esse exame na rotina do dia a dia. Um beijo para você.
Andréa Prado, boa tarde, pessoas bonitas. Obrigada, meu amor. Meu último ultrassom foi de mama, por causa da remissão. Estou bem, graças a Deus. Adoro vocês dois. Obrigada pelo seu carinho. Que bom que você está bem assistida aí, viu? Eu imagino que essa situação da remissão seja muito importante, né? Nossa. O elo que cria com a médica do ultrassom, né, doutora? É sim. A gente se envolve bastante, a gente torce muito. Imagina. Esses exames têm uma grande expectativa envolvida por motivos, né, claro, da gente assistir a melhora, o acompanhamento de uma químio, com certeza, com certeza. Vamos trazer a Ângela Silva aqui pra gente? Fiz minha ultrassom faz 2 anos nas mamas, foi bem tranquilo. Que bom, amiga. Fico feliz, obrigado por trazer seu depoimento pra Doutora, gente. até queria entender qual que é a diferença entre cisto, nódulo e tumor, quando você vê. É uma coisa, é o tamanho, é a textura? Como é que funciona isso? O cisto, ele é uma bolsa de água. Então, eu faço essa associação, né? Então, ele não costuma ter outras apresentações tão sólidas quanto é um nódulo. O nódulo a gente chama de tumor, então se a gente separar, o cisto é uma bolsinha de água, o nódulo é uma formação mais sólida e a palavra tumor, ela é um pouquinho mais difícil assim da gente definir, mais complexo. O tumor pode ser um nódulo benigno, o tumor pode ser um cisto um pouquinho mais complexo. Então, são estruturas e achados diferentes, mas que a gente entende assim, que a nomenclatura pode somar tumor para cisto e tumor para nódulo. Não sei se ficou muito claro. Porque a palavra tumor parece que já é o maligno, né? E ele pode ser benigno, né? Então é uma palavra que assusta a gente, né? Exatamente. A gente evita muito de falar porque, em primeiro momento, a gente pensa no ruim. Sim. Então, se a gente fala tumor de primeiro, o paciente eu falo que ele fecha todos os canais de comunicação Gente, a gente pensa, vou morrer amanhã. Que sabe o que é? Porque, na verdade... É muito louco, né? E a gente tem aquela coisa de, é tumor, do bem já vira do mal rapidinho, né? Tem não isso é sobre também. isso, né? Quando eu tava com aquele... se for maligno tem que tirar, mas se for benigno não tem o que fazer, é só deixar, né? Acompanhar, enfim. Sim. Porque um que é benigno, ele não vira maligno, ele nasce já dessa forma. Depende da região do corpo, tá? Então, por isso que a gente não pode ser muito assertivo, ali na hora tem que ter calma, cautela, mas, por exemplo, para mama, o que é maligno, sempre maligno. Vamos dizer assim, sempre e nunca é uma palavra que a gente evita falar em medicina, mas assim, em maioria das vezes, o que o que está ali benigno é benigno e o maligno sempre foi. Agora, existem outras regiões do corpo que a gente tem que ter cautela. Tá certo. O Ricardo comenta aqui com a gente, até fez uma fotinho. Obrigado pelo registro, viu? Boa tarde, meu querido. Estou de férias e não vou perder nenhum programa. Que bom! Oba! Que delícia ter sua companhia. É muito importante fazer um check-up todos os anos para prevenir com antecedência sobre qualquer doença. Obrigado pelo reforço e pela mensagem, Ricardo. Valeu. Que boa a mensagem de um homem, né? Que feliz. Exatamente. Boa referência, viu? Valeu. A Maria Gomes mandou pra gente, boa tarde, a última ultrassom que fiz, descobri pedra na vesícula, operei, estou ótima. Que ótimo. É o tipo de coisa que o ultrassom detecta? Exatamente. O ultrassom é o exame de escolha para pedra na vesícula, por exemplo. Eu digo que não existe um exame que vê tudo, né? Se eu fizer uma ressonância, vê qualquer coisa. Por exemplo, pedra na vesícula é um ótimo exemplo para isso. Só o ultrassom consegue definir com precisão. Na ressonância não aparece? Não da forma ideal, entendeu? Que bacana. A Beth comenta aqui com a gente também e traz a sua participação. Boa tarde. Eu faço como todo ano, né? Prevenção de mama e abdômen total. Tem 67 anos. A doutora destacou até para os homens também sobre essa questão do abdômen total, viu, Beth? Até é interessante a gente entender a gordura no fígado, que muitos homens às vezes têm, ou às vezes bebem, tem aquela barriguinha de chope que tem gordura abdominal, né? O exame de ultrassonografia detecta essa gordura no fígado? Sim, é um achado muito comum, né, por hábitos ruins, por aumento do etilismo, principalmente depois da pandemia, o uso indevido de remédios, né, e principalmente na questão de hábitos, né. Então, o ultrassom, a gente faz uma gradação, a gente vê se está leve, moderada, grave, e a gente, a partir disso, consegue controlar tratamentos que melhorem a gordura ou consegue também fazer um sinal de alerta. Olha, a gente está tendo uma piora, precisa entender isso daí. Tá certo. A Má Santos tá torcendo aqui para ganhar um álbum. Daqui a pouquinho a gente faz o sorteio e fez certinho o hashtag falando nisso, tá bom? Boa tarde, viu, querida? Fiz o último ultrassom transvaginal, pois tenho ovário policístico, sempre tenho que fazer para acompanhar. Excelente. Existem algumas realmente, né, demandas no corpo feminino que vai pedir esse ultrassom sempre. Sim, o ovário micropolicístico é uma indicação muito comum,
né? Ele já foi dito como muito frequente. Hoje a gente já tem mais critério para dizer ovário micropolicístico. Existe síndrome e só ovário micropolicístico. Então, isso pode mudar muito o curso de uma paciente, principalmente para a parte de fertilidade, para aumento de peso. Então, o ovário micropolicístico é algo frequente lá no consultório para a gente fazer controle ovariano. Mas é verdade que isso mudou, porque quando eu era adolescente, que já faz bastante tempo, gente. Não é verdade. Faz bastante tempo. Tudo era ovário policístico, né? Exato. Assim. E tem que tomar cuidado também com esse diagnóstico. A endometriose também é diagnosticada, é detectada pelo ultrassom? Sim, a endometriose profunda, ela é uma doença hoje muito comentada, muito dita, que graças a Deus, né? E o ultrassom é o exame de escolha para fazer o mapeamento dessas lesões. Olha só, a Luciana traz aqui exames que a gente está comentando com vocês. Ela falou da mamografia, não deu nada, ainda bem, que bom, né, amiga? E o outro foi do abdômen total, vias urinárias, deu um pouquinho de gordura no fígado. Então, é o que a gente comentou aqui, realmente dá para ter esse diagnóstico da gordura do fígado. E aí tem que cuidar, né, minha amiga? O importante é a gente ver, tem consciência e faz certinho aí, tem que fazer. Por isso a importância também de descobrir, né? Quem procura acha, mas é importante achar o mais cedo possível, tá, minha gente? Que é coisa reversível, né? Dá pra mudar. A Luciana Santos mandou pra gente. Ih, acabamos de ler essa, calma, vamos colocar mais uma participação, a próxima? Isso. Tiba de Taubaté, boa tarde, Lucas e Ana. Foi através de ultrassom que descobri que estava com a veia carótida com 90% de obstrução, olha só. Coloquei stent evitando um AVC, estou bem e com boa saúde aos 66. Olha só que maravilha, a importância do exame. Né, doutora? A gente fala muito sobre ultrassom de carótida, só para explicar, carótidas são trajetos arteriais no pescoço, a gente faz o exame dessas artérias como se fosse uma amostra de todas as artérias do corpo, como se a gente visse aqui as outras artérias estão iguais, vamos dizer assim. Então, nesse caso, imagine, evitar o AVC, que é uma doença que gera sequelas para uma vida toda, né? 90% é muito significativo, até o próprio telespectador diz que passou um stent, né? Então, assim, realmente um achado que a gente fica aliviado. Óbvio que no momento, né? Mas gera um alívio porque você consegue resolver sem o paciente ter passado por um quadro de AVC. Olha que interessante. Nossa, salvou vidas, né? Exame simples com Doppler, por exemplo. Muito legal, né? Então, olha, para você entender mais, a gente vai responder mais perguntinha, mas para você tirar suas dúvidas sobre ultrassom e aprender mais, eu vou deixar na tela para vocês o Instagram da doutora Carolina, tá bom? doutoracarolina.pinote.ultrassom. Tudo juntinho para você, então, junto com a gente, aprender mais, que é tão importante. Doutora, muito obrigado por vir ao programa, responder as nossas dúvidas. É um assunto que a gente não tinha tratado dessa maneira ainda na história do programa. Interessante, né? Muito legal, viu? Muito obrigado. Ah, obrigada a vocês, amei estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Chegou a hora de ver o sortudo ou a sortuda que levou o álbum da Copa com figurinhas. Da Croácia, Cabo Verde. Mas Santos, obrigada pela participação. Olha, amiga, deu certo. Que legal. E a produção não roubou não, tá, gente? Que aqui a gente não faz isso, não. Não, a gente não. Parabéns, a sua torcida deu Inclusive, certo. tem um amigo meu que sempre participa e fala, nossa, nunca ganho. Um beijo pro Omar, que tá sempre aqui com a gente, nosso telespectador. Omar, um abração pra você, viu? Aliás, obrigado a todos vocês pela participação e perguntinha. Como é gostoso eu poder aprender junto com vocês e tirar suas dúvidas. Fiquem com Deus. Até amanhã.